Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos continuar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Saulo foi um soldado romano, perseguidor de Cristo e dos cristãos. Portanto, se acreditasse em Jesus Cristo, seria perseguido e morto. Só que em uma outra ocasião, ele encontra Jesus já desencarnado na estrada de Damasco. Saulo diz: "Quem és tu?" E Jesus responde: "Eu sou Jesus a quem tu persegues." Saulo ficou sem enxergar por 3 dias devido à luminosidade da aparição do Cristo. Pronto, o trabalho dos espíritos estava feito. Saulo era um homem de grande instrução. Ele não se converteria sem provas que pudessem convencê-lo da verdade cristã. E com este acontecimento, a imortalidade da alma estava comprovada. E a comunicação de Jesus com aquele que daria o início ao movimento do cristianismo também estava feita. Ele se converte e passa a se chamar Paulo de Tarso. É Tarso, nome da cidade onde ele nasceu, lá na Sicília. E de perseguidor passou a ser perseguido. Paulo falou do amor, do perdão e da necessidade da caridade. Vamos ver o que ele diz. Paulo fala em sua primeira epístola, carta aos Coríntios. Ainda que eu falasse todas as línguas do homem e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. O que o apóstolo quis dizer aqui? Que por mais que eu conheça todas as coisas humanas, todas as coisas espirituais, conheça tudo da ciência, se eu não tiver caridade, se eu não aplicá-la em benefício do semelhante, eu não tenho vida. É o que ele diz, como o bronze que soa. Vocês já viram o sino batendo, não é? É um som que não tem vida. Ou como símbolo, que tine. Símbolos são aqueles 2 pratos de instrumentos musicais que a gente bate aqui, assim, sabe? Ele é o símbolo. Símbolo faz barulho, mas não edifica, não acrescenta nada. Uma pessoa pode ser sábia, mas de nada valeu. Não tem vida, é egoísta. Continuando, ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Como profecia, Paulo quis dizer mediunidade, tá bom? Quem são os profetas, os porta-vozes de hoje? São os médiuns. Então, mesmo que eu tenha mediunidade, conhecimento da ciência, mas não aplicar tudo isso em favor do outro, não vale nada. É morto. Não valeu para mim, não valeu para os outros. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. O que ele quis dizer? Que se eu der esmolas por conta da minha vaidade, e até entregar o meu corpo para ser queimado, só para que os outros reconheçam, só para que meu nome fique em evidência depois da morte do meu corpo físico, de nada terá valido. Sabe aquela ostentação? De nada vale. Por isso, gente, que a caridade é a expressão do amor ao próximo. Paulo está dizendo assim: tudo que a gente conseguir de bom, de bens materiais, tudo que a gente conseguir para o nosso progresso espiritual, se não tiver ressonância no outro, se não ecoar no outro, se não fizer bem para o outro, de nada terá valido. Quem me ajudou com essa explicação foi Emanuel Cristiano, do Nosso Lar Campinas, a quem eu devo toda a minha gratidão. Então vocês viram que não adianta ter todo o conhecimento, ter uma fé imensa, distribuir toda a minha riqueza, se eu não tiver a caridade aqui dentro de mim. Agora, por que será que nada disso terá valido? O apóstolo Paulo explica. Porque a caridade, ela é paciente. O que é isso?
Olha, quantas vezes que nós perdemos a paciência com os mais velhos, com aquele colega de trabalho que não entendeu o serviço, com o nosso filho que não entendeu porque ainda não chegou na idade certa para isso, né? Quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós deixamos de ser caridosos. Aí nós falamos assim, ai, perdi minha paciência. A gente não perde aquilo que não tem, tá? Paulo diz que a caridade é branda e benfazeja. O que é isso? Que a caridade somente é voltada à prática do bem. Ele diz também que a caridade não é invejosa, ou seja, não quer o mal do semelhante, só quer o bem, fica feliz com suas conquistas. A caridade não se ufana, não se vangloria de si mesmo ou do bem que faz. Sim, não conta vantagem, nós não podemos contar vantagem. Quando nós fazemos isso, nós estamos diminuindo o outro. O que mais? Que a caridade não se ensoberbece, ou seja, não se julga melhor que ninguém. Nós estamos em situação de igualdade. Ele fala também que a caridade não é inconveniente, precipitada, temerária. Quando que uma conduta nossa é inconveniente? Quando nós falamos sem pensar, quando julgamos o outro pela aparência, quando agimos de modo impulsivo. Paulo fala ainda que a caridade não busca seus próprios interesses. Isso mesmo. Quando fazemos o bem, devemos fazer unicamente pensando em beneficiar o outro. E pensar em tirar proveito próprio deixa de ser caridade. A caridade não se irrita. Olha, muitas vezes nós nos irritamos e deixamos de fazer a caridade porque a pessoa foi ingrata. Não reconheceu aquilo que fizemos. Então nós não podemos perder o gosto de praticar a caridade por conta da ingratidão. A caridade não se alegra com a injustiça. Enquanto houver injustiça no mundo, não teremos paz em geral. Mas nós não podemos nos alegrar quando aquela pessoa que foi injusta conosco se der mal ou querer agredi-la. Não podemos fazer isso, tá bom? Nós devemos lembrar sempre que toda atitude nossa terá consequência, então a dele também terá. A caridade não suspeita mal. Nós não podemos ficar pensando se este ou aquela pessoa está mal intencionada, o que ela vai fazer com a doação que nós a doação que nós demos para ela. Não podemos. Isso faz mal para a gente e faz mal para aquele também a quem queremos ajudar. A caridade não se rejubila, não se alegra com o que é falso. Claro, a verdade ela é muito importante. Na vida da gente, quando falta a verdade, a gente se confunde, a gente perde o rumo. A caridade tudo sofre. Olha, o Paulo quis dizer assim, que a caridade faz que a gente receba o mal sem querer revidá-lo. Desculpa sempre. Agora, cuidado com esse tudo sofre, tá, gente? Porque está no sentido antigo da palavra. Então, a gente não revida, a gente desculpa aquilo que realmente não vai nos fazer mal, não vai nos machucar física e moralmente, não vai machucar os nossos filhos física e moralmente, tá bom? A caridade tudo crê. Crê naquilo que é verdadeiro, porque confia em Deus e também confia nas pessoas. Nós precisamos confiar nas pessoas porque elas são filhas de Deus. Agora, sempre com cautela, né? Em Deus não precisa de cautela, mas nas pessoas sempre guardando aquela, cautela. A caridade tudo espera, sim, porque na lei divina o bem sempre impera. E mesmo o mal, se enfrentado e suportado com acerto, resultará num bem. A caridade tudo suporta. Olha aqui de novo, tá? Cuidado. O que Paulo quis dizer aqui? Que tem pessoas que aguentam dificuldades e dores porque elas aceitam as responsabilidades, os encargos. Na nossa família, diante de uma grande dificuldade, tem sempre aquele que, some, desaparece. E tem aquele que fica, que assume a responsabilidade, que aguenta tudo. Por quê? Essas pessoas são fortes no amor e na bondade. E Paulo termina dizendo assim, agora essas três virtudes, a fé,
a esperança e a caridade permaneceram, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Por que Paulo considera a caridade a mais excelente das virtudes? Porque ela está ao alcance de todos. Todos nós podemos ser caridosos, o bom, o sábio, o ignorante, o pobre, o rico, o mau, o bom, aquele que tem religião, aquele que não tem. Agora eu vou abrir um parênteses aqui de novo. Olha, uma pessoa má, ela pode sim ser caridosa. De repente deu um surto nela, ela resolveu fazer uma doação. Pode. O que ela não pode é cobrar por conta da caridade que ela está praticando. A partir do momento em que a pessoa cobra qualquer coisa, deixa de ser caridade. Kardec diz a seguinte máxima. O que é máxima? É uma regra de conduta. Ele fala, fora da caridade não há salvação. Mas nós iremos encontrar em algumas religiões o seguinte, fora da igreja não há salvação. Como interpretar essa salvação? Salvação é o ato de se salvar, livrar-se do perigo. Mas cada religião interpreta do seu ponto de vista, por isso nós não podemos julgar, tá? Algumas dizem que salvação é o ato de se curar. Outras dizem que para se salvar basta aceitar Jesus. E para outras basta confessar os nossos pecados e seremos salvos. Portanto, dizer que fora da igreja não há salvação acaba sendo uma afirmação contrária às leis do Cristo, porque separa os filhos de Deus, despreza a lei de igualdade. Então seria como se eu estivesse falando assim, olha, fora da minha igreja, fora do meu centro espírita, fora do meu templo, não há salvação. Agora, para o Espiritismo, salvação significa se libertar das imperfeições que nos afastam da lei do amor. Portanto, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio de igualdade perante Deus e afirma que há salvação, sim, para todos, independente da nossa religião, há salvação para todos, desde que se cumpram as leis de Deus. Kardec explica também que há uma outra máxima usada em algumas religiões, que é o fora da verdade não há salvação. Mas ela é equivalente ao fora da igreja, porque ninguém é dono da verdade absoluta e Deus entende isso. Gostaram? Espero que sim. Contei novamente com a ajuda da professora Terezinha Oliveira, do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, para o estudo de hoje. Tchau, coragem, até mais!